Boa noite, pessoal. É com alegria, né, que estamos aqui mais uma vez reunidos para ouvir a palavra de Deus, essa palavra que não volta vazia, que sempre produz os efeitos. São Paulo diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que Deus tem hoje para mim, para você, para os nossos corações, está em Jeremias 11, 4b a 5, que diz assim: ouve minha voz e executai minhas ordens, mediante o que serei meu povo e eu vosso Deus. Então ratificarei o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra onde mana leite e mel, qual hoje é a vossa. Assim seja, Senhor, respondi-lhe. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre. Meus irmãos, nessa passagem aqui, o profeta Jeremias, ele veio falar, né, relembrar, né, ao povo que Deus tinha feito uma promessa, né, a promessa de tirá-los da terra prometida, do Egito, e levá-los à terra prometida. E Deus já havia cumprido essa promessa, tanto que eles eram habitantes dessa terra agora. Mas eles estavam longe da presença de Deus, eles estavam adorando outros deuses, tinha vários ídolos, prestando culto a Baal. Deus hoje, ele vem nos recordar da nossa promessa, da nossa aliança, né, da nova e eterna aliança que ele fez conosco através de Jesus. E ele vem fazer também esse convite para nós. Não importa o momento que estejamos na nossa vida, em qual prostração estejamos, ele quer ser o Senhor da nossa vida, assim como ele estava recordando a esse povo que ele tinha saído da escravidão do Egito e tinha entregado já aquela promessa. Deus estava falando assim: gente, vocês esqueceram, olha, eu tirei vocês de uma escravidão, os vossos pais, e essa terra que eu prometi é de vocês, eu sou o Deus de vocês, eu quero que vocês sejam o meu povo. E hoje ele nos convida a que nós deixemos Jesus ser o Senhor das nossas vidas, para que ele possa nos guiar, para que ele seja o nosso Senhor. E não importa, meus irmãos, qual prostração nós estejamos vivendo hoje, aquela que eles estavam vivendo, ela era da idolatria. Muitas vezes as nossas prostrações estão nas nossas impossibilidades, né? Às vezes nos nossos pecados, Deus já nos perdoou, mas a gente não se perdoa. Ou às vezes no pecado do outro, nós paramos no pecado do outro. Na reunião que tivemos no núcleo, Deus nos convidava: olha, eu quero ser o Deus de vocês, vocês o meu povo, eu quero que vocês levantem e caminhem com alegria, porque Deus, quando ele tirou aquele povo do Egito, o povo não ficou em casa, o povo teve que sair, ele teve que abandonar a casa, ele teve que lutar contra Faraó, teve que passar pelo Mar Vermelho, teve que passar pelo deserto para chegar à promessa de Deus. E ele nos convida hoje a fazer a mesma coisa, a não nos prostrarmos à situação que a gente está vivendo nesse presente. Pode ser, meus irmãos, que hoje a sua impossibilidade seja tão grande, o seu impossível que você esteja vivendo seja tão complicado que você não vê saída. Mas é justamente quando não há saída humana é que Deus vem ao nosso socorro, é que ele faz o impossível dele. Enquanto há possibilidade humana, nós temos que fazer. Quando não há mais possibilidade humana, vem o sobrenatural de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Muitas vezes nós paramos nas nossas culpas. Deus já nos perdoou, ele falou, ele nos amou primeiro. Deus ama esse povo que estava idolatrando outros deuses, ele está chamando esse povo de volta. Ele quer de novo: gente, eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo, eu vos escolhi. Hoje ele veio nos lembrar na direção agora da reunião: eu vos escolhi primeiro, fui eu que escolhi a cada um de vocês, não importa o que você está passando hoje, eu já sei o que você vai fazer amanhã, e nem por isso eu deixei de te escolher. Muitas das vezes a gente não se perdoa, Deus já nos perdoou e a gente ainda está paralisado na nossa culpa. A gente não nos perdoa dos nossos pecados. Outras vezes nós paramos no pecado do outro.
A gente se esquece que a igreja é santa, mas é pecadora. Ela é santa porque Cristo é o corpo místico de Cristo, ele é o cabeça da igreja, mas é pecadora porque nós somos os membros. E quanto humanos, e Deus sabe do que nós somos feitos, ele sabe dos nossos pecados, nós às vezes paramos no pecado do outro, às vezes nos revoltamos com as coisas que estão acontecendo, e muitas vezes as coisas são revoltantes mesmo, mas Deus nos convida a olhar para ele. Jesus quer que ele seja o Senhor da nossa vida, porque todas as vezes que nós olhamos para o homem, a gente se frustra, porque ele é feito da mesma matéria que nós, e todos nós, mesmo dentro da caminhada, nós não estamos livres de pecar. Para que nós não fiquemos prostrados, nós temos que nos entregar verdadeiramente a Jesus, ao Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, poxa, André, mas eu tenho anos de caminhada, eu já entreguei a minha vida a Jesus, aquele povo ali também tinha sido escolhido por Deus, já tinha recebido a promessa dele, e Deus estava falando que eles estavam no caminho errado. E hoje Deus fala, não importa o tempo de caminhada que você está, não importa o problema que você tem, não importa os pecados que você teve, não importa o pecado que o outro cometa dentro da igreja. Eu quero ser o seu Deus e eu convido hoje a vocês serem o meu povo. Eu quero que vocês se levantem e caminhem com alegria. Não fiquemos, meus irmãos, parados às nossas limitações e às nossas impossibilidades. Deus é aquele capaz de resolver todas as coisas. Ele fala, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, né? Falaria Deus alguma coisa e não faria? Se ele mesmo é o que fala, se ele mesmo hoje nos relembra das promessas dele, de nos levar para a nossa terra, a Nova Jerusalém. Nós estamos também peregrinos nessa terra, assim como o povo caminhava pelo deserto, a caminho dessa terra que mana leite e mel, e que eles já haviam recebido uma promessa que foi para os seus pais, e eles tomaram posse dessa promessa. A promessa é para nós também, nós somos peregrinos nesse mundo, rumo à Nova Jerusalém, a Jerusalém celeste. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Mesmo que estejamos num deserto, muitas vezes o deserto é necessário, porque Deus trabalha conosco no deserto. São os processos que muitas das vezes nós queremos sair, porque a nossa humanidade grita, mas é o momento que Deus está trabalhando no vaso. Ele falava na nossa reunião também que ele queria ser o olheiro, para meter a mão no vaso e nos transformar, e é dentro desse processo, é através do processo que a gente chega à nossa missão, ao nosso propósito de vida, ao nosso destino. José não seria governador se ele ficasse como filhinho de papai na casa do pai dele. Ele foi jogado na cisterna, ele foi jogado na prisão até governar, e quando ele chegou no governo, ao invés dele julgar os irmãos dele, ele teve sabedoria e maturidade para entender que aquilo foi necessário, que foi as mãos de Deus que utilizou, que fez daquele mal virar um bem na vida dele, porque Deus não coloca menininho e menininha para governar. Então, ele preparou José num cenário difícil, porque na casa do pai, tendo aquela túnica maravilhosa, comendo filé mignon, ele não ia saber governar o Egito. Então, essa, meus irmãos, é a palavra que Deus tem para nós hoje. Não importa qual o processo que você esteja passando, não importa em qual prostração você está parada, Deus hoje quer que você caminhe, Deus quer fazer um movimento em nossas vidas, Deus não quer ninguém paralisado, ninguém parado no medo, nas frustrações, no passado, nas angústias, no pecado do outro. Deus não nos constituiu juízes um do outro, ele é o justo juiz, que ele seja o Senhor da nossa vida, para que o verdadeiro evangelho de Deus, ele reine em nós, e não esse evangelho paralelo, de só ser religioso, de só viver a religiosidade, mas não viver realmente o que a religião nos faz, que é nos ligar com Deus.
porque senão nada adianta, a transformação tem que ser de dentro para fora, e ele nos deu o Espírito Santo, e que é através do Espírito Santo que nos convence de todas as coisas, que é o nosso paráclito, o nosso ajudador, é através dele que todas as coisas podem ser modificadas em nós, porque nós sozinhos realmente nós não conseguimos, mas ele nos deixou esse ajudador para que, através dele, a gente possa se arrepender dos nossos pecados, deixar o pecado do outro, sair da nossa paralisia e ir rumo à Nova Jerusalém. É essa a palavra de hoje, meus irmãos.